Olá! Para que o nosso organismo viva e desempenhe suas funções, uma série de reações químicas acontece o tempo todo e os hormônios produzidos pelas glândulas participam desse processo. Uma glândula muito importante é a tireoide. Localizada no pescoço, ela produz hormônios que interferem diretamente no metabolismo das nossas células. O mau funcionamento da tireoide pode gerar um verdadeiro transtorno, provocando distúrbios como o hipo e o hipotiroidismo, além de tumores da tireoide. No programa de hoje, nós vamos debater esse tema. Quais são os sinais e sintomas que apontam alguma alteração no funcionamento da tireoide? O ganho ou a perda de peso pode ocorrer? O que é doença de Graves e Hashimoto? Será que é possível perceber algum tipo de alteração na tireoide por meio do autoexame? Essas e outras questões vão ser debatidas no programa de hoje. Então fique com a gente e participe. Está no ar Pense Saúde. Hipotiroidismo, hipertiroidismo. Para falar sobre esse tema, participam conosco hoje os endocrinologistas Dr. José Antônio Barreto Amorim e Dr. Eduardo Ribeiro Mundim. E se você tem alguma dúvida, quer fazer perguntas, comentários ou até dar o seu depoimento, participe com a gente. O nosso telefone de contato é o 3209-0119. Se quiser, pode participar também por e-mail. O endereço é saude@tvhorizonte.com.br. E eu agradeço a presença dos dois no nosso programa. Bom, eu falei aqui da importância dos hormônios no nosso metabolismo e a tireoide me parece que exercem, os hormônios produzidos pela tireoide têm grande importância. Eu gostaria então de começar explicando sobre essas funções dos hormônios produzidos pela tireoide, as funções da própria glândula. Bom, a tireoide é uma glândula que produz, no homem, ela produz dois hormônios, um próprio da tireoide e o outro, que a gente não vai falar hoje aqui, mas que é um chamado calcitonina, e que tem uma célula que no homem e nos primatas nos outros animais todos, ela não está na tireoide. Mas os hormônios da tireoide, eles são importantes porque eles controlam todos, absolutamente todos os eventos do nosso corpo, principalmente os eventos de queima e de, digamos assim, de limpeza do nosso organismo. É ele que ajuda a gente a transformar tudo no nosso corpo. Então, transformar o metabolismo, digamos, das gorduras, das proteínas, etc. E é essa a grande importância do hormônio da tireoide. É por isso, então, como eu falei aqui na abertura, doutor Eduardo, se existe uma disfunção, existe um grande transtorno. Normalmente existe um grande transtorno que não necessariamente vai aparecer como um grande transtorno. Ou seja, não necessariamente vai ser sintomático? Não necessariamente vai ter uma gama de sintomas tão floridos assim. Né? Os sintomas, eles são tanto objetivos, eu enquanto médico vejo, né? Eu conto uma frequência cardíaca, ela está 50. Baixa, habitualmente baixa. Quanto, esse é o objetivo, quanto o sintoma subjetivo. O meu paciente fala, ó, eu estou assim. E do jeito como ele está dizendo que está, não é possível aferir. Não existe um exame para medir cansaço, sono, desânimo, intolerância a frio, desânimo. E não necessariamente os sintomas objetivos estão acompanhando os subjetivos e vice-versa. Bom, eu vou querer falar dos sintomas, mas antes deles, então eu gostaria que vocês dissessem quais são essas alterações mais frequentes que podem ocorrer, ou seja, alterações do funcionamento da tireoide. Eu falei aqui na abertura de hipo e hipertiroidismo. Bom, existem duas questões, assim, se a gente está falando do hipotiroidismo ou se a gente vai falar do hipertiroidismo.
Então vamos começar falando do hipotireoidismo. O hipotireoidismo, ele é muito, o começo dele, geralmente o começo dele é muito lento e insidioso. Por isso é que você às vezes não nota que está com hipotireoidismo. Então é melhor até o hipotireoidismo ser mais drástico, porque aí aparecem os sintomas floridos e o paciente procura um médico. Então o paciente às vezes confunde os sintomas do hipotireoidismo, os primeiros com até a sua própria normalidade. Ele acha que está mais cansado, ele acorda de manhã mais cansado um pouco, mas acha que é porque trabalhou demais. Então, as primeiras manifestações do hipotireoidismo são manifestações de cansaço e as manifestações psíquicas. Às vezes, um adolescente que estava indo bem na escola, ele reprova o ano seguinte. Ele foi bem, de repente ele começa a tirar nota mais baixa, ele apresenta-se mais cansado e depois começa a ter outras alterações, como inchaço, como o cabelo seco, as unhas quebradiças. As unhas, geralmente, elas ficam como se fosse massa folhada. Esfolhando mesmo. Isso, a pele fica muito seca. As pessoas que têm a pele mais escura faz aquela farinha, parece que tem até uma farinha. E, enfim, altera todo o funcionamento do organismo. E é sempre como se a pilha estivesse acabando no organismo. Por que isso, doutor Eduardo? Ficando, então, dentro do hipotireoidismo, o que significa isso? Uma função mais lenta da tireoide, uma produção menor de hormônio? A partir do momento em que a tireoide produz menos hormônio, o hormônio tireoidiano é como se fosse uma comparação, um óleo lubrificante. À medida em que eu tenho menos óleo, eu vou funcionar mais lentamente, eu vou ter que me adaptar a isto. Então, a tendência é que todas as funções se lentifiquem. Então, no hipotireoidismo existe uma produção menor do hormônio. Sim. Do hormônio, e isso deixa o metabolismo mais lento. Como um todo? O corpo todo. O corpo todo mais lento. Não só o metabolismo, mas o raciocínio, o funcionamento cardiovascular, tudo isso está lentificado. Como você deu o exemplo aqui do batimento cardíaco mais baixo. Sim. Então esses sinais de sintoma, de cansaço, desânimo, sono, estão relacionados ao hipotireoidismo. Não só ao hipotireoidismo, como a dezenas de outros problemas de saúde. Pois é. E é por isso que às vezes fica difícil essa relação. Fazer o diagnóstico. Essa relação. Clínico. Dessas alterações, acho que uma das queixas mais frequentes das pessoas é ganho de peso. Eu estou ganhando muito peso, vou fazer um exame, porque eu devo estar com hipotireoidismo. Existe essa relação entre ganho de peso e esse funcionamento mais lento, essa produção de hormônio menor pela tireoide? Eu posso ganhar peso no hipotireoidismo de longa duração, a princípio, por o que a gente pode chamar de inchaço. O fato do meu... Retenção de líquido mesmo. Não é exatamente líquido. Unindo uma célula a outra, existe um cimento. As células não ficam encostadas, elas têm uma substância que era chamada de substância fundamental. Certo. E a falta do hormônio tireoidiano aumenta essa quantidade. Então, as células que antes ficavam assim, elas ficam assim. Então, eu aumento de peso, tenho um jeitão muito característico que um clínico bem treinado bate o olho e fala assim, nós temos aí um mixedema, que é esse inchaço que o hipotireoidismo pode dar, e a reposição hormonal faz com que esse peso volte ao normal de forma relativamente rápida. Então, hipotireoidismo faz aumento de peso, é verdade. Obesidade em hipótese nenhuma, porque obesidade é acúmulo de gordura. E o hipotireoidismo não tem absolutamente nada a ver com isso. Com a gordura? Não, é uma outra equação completamente diferente. É como se, porque a falta do hormônio da tireoide, ela não deixa você queimar até o fim. Então, as coisas do metabolismo intermediário, elas ficam. Então, essa substância é uma glicoproteína e ela vai se depositando, porque não queima até o fim. E você não consegue o organismo você transformar e jogar fora. Aí você vai acumulando aquilo no organismo. E aí você toma hormônio, rapidamente aquilo desincha a pessoa. Esse diagnóstico, você falou muito
do diagnóstico clínico, pelas queixas, pelos sintomas e alguns sinais, como por exemplo esse edema, mas existe o diagnóstico também para confirmação. Nós temos diagnóstico laboratorial. E aí tem que se tomar cuidado, porque ao contrário do que as pessoas normalmente acreditam, o laboratório não diz a verdade. O laboratório não diz a verdade. Ele me dá um dado a mais que eu vou levar em consideração. Qualquer exame laboratorial, ou ultrassom, ou ressonância magnética, ou raio-x, ou eletrocardiograma, só tem valor frente a um determinado estado clínico que está sendo avaliado. Certo. E é a interação entre esse resultado de exame complementar, por isso que ele é complementar, ele pode me ser útil ou não, eu posso pedi-lo ou não se ele for ajudar no raciocínio que eu estou. Eu posso ter resultados de exames tiroidianos alterados que não representam doença. É uma coisa que o endocrinologista é o melhor especialista para avaliar. Entendo. E eu posso ter um quadro clínico bastante chamativo com uma alteração laboratorial bastante discreta. Era até... Bom, eu vou deixar isso para o próximo bloco, porque às vezes as pessoas falam, eu estou com hipotireoidismo subclínico, eu quero entender isso. Ou seja, é um exame laboratorial que não deu muita alteração, mas os sintomas e os sinais estão ali. Eu vou querer falar mais sobre isso no próximo bloco. Antes de ir para o intervalo, eu gostaria de falar sobre a campanha Faço Parte. Você conhece? Já está fazendo? Então, nosso agradecimento. O seu apoio é importante para que a TV Horizonte e os outros veículos de comunicação da Arquidiocese possam cumprir sua missão. Com seu apoio, a campanha quer também construir a Catedral Cristo Rei e atuar na revitalização do patrimônio histórico e natural, que é a Serra da Piedade em Caeté. Para saber como fazer parte, ligue em horário comercial para a central de atendimento da campanha. O número é 3209-3559, código de área 31. Agora nós vamos para um breve intervalo. Enquanto isso, participe conosco do programa. Para participar agora é só ligar para 3209-0119 ou mandar e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. Voltamos já já. Tireoide, hipotireoidismo, hipertireoidismo e outras disfunções. É sobre isso que estamos conversando no programa Pense Saúde de hoje. Você já sabe, para participar basta ligar para 3209-0119 ou enviar um e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. Antes de continuar nosso debate, nós vamos conhecer a história de uma pessoa que foi numa consulta de rotina que a esteticista Deusinha Alves da Silva descobriu que tinha hipotireoidismo. Apesar de não ter sintomas, ela faz o tratamento rigorosamente para manter os hormônios em níveis adequados. Vamos acompanhar a história dela na reportagem. Durante os exames de rotina, Deusinha descobriu que uma alteração no funcionamento da tireoide apontava para hipotireoidismo. Eu fui fazer um check-up. Estava já com 41, quase 42, falei, vou fazer um check-up para ver se está tudo bem a saúde, né? Aí o cardiologista pediu vários exames. Aí no exame de sangue que ele havia pedido, ele detectou. Aí ele falou comigo, olha, você está com uma alteraçãozinha aqui na glândula e vou te encaminhar para um especialista. Aí eu falei, não, mas não é nada sério, não? Ele falou, não, é hipotireoidismo. No caso da esteticista, o distúrbio foi identificado logo no início e os sintomas ainda não despertavam suspeitas. Sintomas que eu não sabia que era do hipotireoidismo, que eu achava que era problema dermatológico, pele ressecada, minha unha estava muito quebradiça, mas eu imaginava assim, porque eu sou dona de casa e mexo com muito produto químico. Aí que eu descobri que era por causa da doença. Até então eu não conhecia, né?
Rigorosa com o tratamento, a medicação é diária. Ela cuida também da alimentação e faz atividades físicas. O controle é de 3 em 3 meses. Tem que fazer exame de sangue a cada 3 meses. Aí eu vou ao médico, ela olha o exame, está tudo ok, continua com o remédio. Bom, algum comentário com relação à reportagem? As queixas dela foram bem o que você falou no primeiro bloco, né? De pele e de unha. Ela não tinha nada psíquico, assim, do ponto de vista psíquico, que geralmente é o que aparece. Assim, você está dizendo desânimo, que depressão também? Um pouco de depressão. Não, e um pouco, às vezes, está mais esquecida, está com preguiça de pensar. É o que o paciente tem mais, e às vezes ele acha que é isso. Ou acha que a pele ficou seca, porque o tempo está mais seco, porque está o creme, enfim. Algum outro comentário, doutor Eduardo? É uma situação relativamente comum hoje em dia, né? Com os avanços laboratoriais que a gente tem, a gente consegue diagnosticar mais precocemente alterações que anos atrás as pessoas normalmente chegavam ao médico passando muito mal. E hoje até acontece o contrário. Com a moda de fazer check-up, as pessoas pedem uma batelada de exames e às vezes se encontram doenças de forma mais precoce. E que não necessariamente é uma grande vantagem. Aí depende muito de pessoa a pessoa, de situação a situação. A gente tem vários exemplos de coisas que poderiam aguardar e coisas que ainda bem que foram descobertas agora. Certo. No caso dela, ela citou que ela faz um tratamento e precisa de um controle de 3 em 3 meses. Eu gostaria de entender, então, no momento de tratar, detectou-se o hipotireoidismo e então existe, como vocês disseram, a reposição desse hormônio que está sendo produzido em doses menores. E aí, nesse caso, por que essa necessidade desse controle tão frequente de 3 em 3 meses? É até porque para um ajuste de dosagem, existe essa dificuldade de chegar num ponto certo aí de equilíbrio? Medicina tem uma frase que nós adoramos. Cada caso é um caso. Certo. Nós adoramos e vocês detestam. Não, a gente gosta, a gente gosta. Mas cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Habitualmente, o hipotireoidismo, a gente não está tratando a tireoide. Nós estamos repondo algo que não é possível ser produzido de forma adequada. Certo. A tireoide vai ficar lá do jeitinho como ela está. Você só repõe o hormônio. Repor esse hormônio. Ok. Tá? Mas existe essa dificuldade, como eu falei? Habitualmente é fácil. Agora, existem pessoas que têm uma dificuldade maior ou menor em termos de adequar essa dose. A dose, entendo. O período de controle vai depender dessa facilidade maior ou menor da pessoa e do modo do profissional lidar com a situação. Entendo. Porque, a princípio, a gente tem que manter, já que nós estamos fazendo uma reposição, vamos fazê-la de modo a deixar o organismo como se tudo estivesse normal. Certo. Em busca disso, às vezes é necessário consultas mais frequentes, às vezes uma consulta por ano resolve. Entendo. Cada caso. Cada caso é um caso. Ótimo. E mesmo sendo anual essa consulta, é um medicamento para se tomar eternamente, ou seja, a partir do momento que o hipotireoidismo se instalou, não tem como haver uma reversão, ou seja, a tireoide voltar a produzir normalmente aquele hormônio? Muito raramente, os hipotireoidismos são transitórios. Assim, tem uma tireoidite que se chama tireoidite subaguda e que depois da tireoidite subaguda, alguns casos, podem passar por um hipotireoidismo transitório. Mas geralmente, isso também é raro passar. Mas geralmente, quando você faz um diagnóstico de hipotireoidismo, é porque uma grande parte da glândula, veja, todos os órgãos do nosso corpo, eles são redundantes. A gente tem 2 pulmões, com um pulmão, menos até do que um pulmão a gente vive, tem 2 rins. E a tireoide também tem uma quantidade X de tireoide que ela supre se você tiver muito menos. Então, você só vai apresentar aquela doença, o hipotireoidismo, quando uma determinada quantidade X lá da glândula estiver comprometida. Então,
se comprometeu, ela não volta mais. Certo. E aí você... tem outros estados que você pode estar tomando algumas medicamentos, algumas coisas e fazer um hipotireoidismo transitório, mas que são muito raros. Então, é hipotireoidismo mesmo, é uma doença que ocasionou, é uma tireoidite crônica, não volta mais. E você não vai tratar da glândula, da doença, você vai tratar da consequência da glândula, que é a falta do hormônio. Certo. Como o Mundim falou. Indo lá para outra ponta, o hipertireoidismo. Então, seria o oposto, ou seja, uma produção excessiva do hormônio? Uma produção excessiva que obedece a 2 ou 3 causas principais diferentes. Por exemplo? E que a gente pode pegar todo o sintoma e ver o espelho. Se no hipotireoidismo eu estou todo lento, no hipertireoidismo ninguém me aguenta. Né? Então, se eu trabalhava 24 horas, agora eu trabalho 48, estou querendo que o dia tenha 72 porque eu estou no pique todo. Certo. Né? Seria, genericamente, a grosso modo, dessa forma. E o hipertireoidismo, ele é mais grave, de uma maneira geral, do que o hipotireoidismo, porque o hipertireoidismo, ele é uma doença instável. Ele começa a produzir muito hormônio, no começo, no hipertireoidismo, sim, no começo, às vezes, você tem até um pouquinho de ganho de peso, porque o hipertireoidismo faz com que aumente determinado anabolismo, que é a construção do organismo, mas logo depois já passa de uma determinada quantidade de hormônio em que a produção de calor do organismo e o ritmo que ele impõe ao organismo é como se você estivesse dormindo, em vez de você estar dormindo, você gasta dormindo, digamos assim, a mesma coisa que você gastaria correndo. Entendi. Então, por causa o coração fica acelerado, a respiração fica mais acelerada, a pele fica suada e meio úmida, o paciente tem tremores, você chega a mão no hipotireoidismo, ele não está às vezes com febre, nem a temperatura maior, mas a produção de calor é muito grande, você chega a mão perto, você já sente o cara quente, etc. E existem também poucas doenças que fazem isso, mas que são doenças que você tem que tratar. Certo. E a mesma coisa, você tinha citado o coração no hipotireoidismo, batimento mais baixo, no hipertireoidismo ele tende a ser mais alto. Taquicardia, isso, dá taquicardia, dá tremores, dá um emagrecimento. Aí sim, o hipertireoidismo, quando é grave, dá um grande emagrecimento na pessoa. Você tinha citado basicamente 3 causas. Ah, pode falar. Não, a pele e o cabelo, às vezes, é mais ou menos assim, porque a pele fica mais fina e o cabelo também cai, como no hipotireoidismo. Quebra e cai. Por desnutrição. Certo. Ele tinha falado das causas. Você citou 3 causas. A grosso modo, a gente tem quando a tireoide, a tireoide está submetida a uma regulação fina. Existe um hormônio que manda a tireoide trabalhar. A causa mais comum do hipertireoidismo é o meu corpo, por razões desconhecidas, começa a produzir uma outra substância que manda a tireoide trabalhar. Mas se essa substância nova, ela não obedece à necessidade do corpo. Então, ela manda a tireoide produzir, a tireoide está produzindo uma quantidade enorme de hormônio tireoidiano, o corpo todo está se desgastando com isso e ela manda produzir mais. Ela não tem esse feedback negativo não tem esse interrompe essa produção. Exatamente. Ela fica sempre autônoma. Ela está completamente independente. Isso é a tireoide como um todo. Existe uma outra causa menos comum, que é apenas um setor da tireoide que se rebela e começa a produzir de forma também autônoma, ou seja, sem levar em consideração a necessidade do organismo. Porque o problema é produzir o hormônio sem que o meu organismo precise ou produzir uma quantidade menor do que o meu organismo precise. Entendi. No caso do hipertireoidismo, de forma autônoma, independente, aquele nódulo produz uma quantidade maior. Certo. São as 2 causas mais frequentes. Tirando a terceira, que é a pessoa que está usando o hormônio tireoidiano em dose inadequada. Bom, nosso tempo desse bloco esgotou, daqui a pouco a gente volta, porque eu quero entender também outros quadros que podem acometer a tireoide, como por exemplo Hashimoto, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Se você quiser participar com a gente, é só ligar ou mandar e-mail, lembrando que o nosso telefone de contato é o 3209-0119 e o nosso e-mail é saude@tvhorizonte.com.br.
Nós vamos para um rápido intervalo, mas fique com a gente. Voltamos em instantes. Tireoide. É sobre isso que estamos conversando no programa de hoje. E você sabe, pode participar mandando dúvidas, perguntas, até depoimentos, se quiser, ou comentários. Nosso telefone de contato é 3209-0119. Se quiser, pode participar por e-mail. O endereço é saude@tvhorizonte.com.br. Eu deixei alguma questão no bloco anterior? Acho que a gente respondeu tudo. E como a gente estava falando sobre hipertireoidismo no bloco anterior, eu já vou até adiantar a pergunta do Dirceu, ele é lá de Santa Catarina. E ele gostaria de saber se o tratamento para hipertireoidismo é semelhante ao do hipotireoidismo, porque a gente falou do hipotireoidismo, vocês falaram que é a reposição do hormônio que deixa de ser produzido. E no caso do hipertireoidismo, que a pessoa começa a produzir mais? Aí vai depender da causa do hipertireoidismo. Se é uma produção daquela substância que manda a tireoide trabalhar de forma autônoma, independente das necessidades, o tratamento, a gente tem 3 possibilidades, nenhum deles vai à causa do problema. Então eu posso impedir a tireoide de produzir muito hormônio, até que o corpo resolva parar de produzir essa substância que induz o hipertireoidismo, o que vai levar no mínimo 1 ano de tratamento com medicamento. Eu posso propor uma cirurgia em que vai ser retirada 90% a 95% da tireoide e o que sobra não dá conta de produzir. Ou eu e aí posso... você retira e depois com o que sobrou você vai ter que repor. Às vezes sim, às vezes não. Ah, tá. Como já havia sido, você tinha comentado no bloco anterior, a gente precisa de uma grande quantidade de destruição de tireoide para ter o hipotireoidismo. E às vezes o que fica é o suficiente para... É o suficiente para muito tempo. Certo. E eu ainda posso usar o iodo radioativo, que é uma substância que vai ficar, quando eu ingiro, ela vai ficar guardada na tireoide e a radioatividade vai destruindo essa tireoide devagarzinho. Entendo. Tá? Mas a glândula toda? A glândula toda ao longo do tempo. Se é um nódulo que está produzindo muito hormônio e o restante da tireoide está tranquilo, o cirurgião vai lá, retira aquele nódulo e estamos conversados. Entendi. Então, novamente, cada caso é um caso para o tratamento do hipertireoidismo. Cada caso é um caso e aí é muito importante, inclusive, que o paciente, a pessoa que tem o hipertireoidismo, discuta com o médico qual dessas 3 opções ela se sente mais confortável. Certo. Porque, a priori, não existe uma superior à outra, genericamente falando. Existem situações em que o médico é obrigado a direcionar o tratamento. Mas, genericamente falando, qualquer um dos 3 é possível para qualquer pessoa. E aí, o que ambos ficarem mais confortáveis, o médico e o paciente. Certo. E você tinha citado que os batimentos cardíacos ficam alterados no hipertireoidismo e podem até, ou seja, a pessoa sentir aquela taquicardia. Pode dar arritmia grave do coração, dependendo do paciente. Pode ter o paciente que tem alguma coisa em coronária, num hipertireoidismo, ele pode fazer um infarto, pode fazer uma crise anginosa grave. Eu acho, então, que você, de alguma forma... É porque a pergunta que eu ia passar era do João Manuel. Que pergunta é isso? Que ele gostaria de saber se o hipertireoidismo pode afetar o sistema cardíaco, causando um ataque cardíaco, por exemplo. Pode. Tanto é que quando você vai tratar um hipotireoidismo num paciente que tem um problema mais sério do coração, você começa a tratar muito mais suavemente para impedir que você possa fazer dar um pouquinho a mais de hormônio e fazer um hipertireoidismo pelo aumento do hormônio, porque pode acontecer um evento fatal até. Certo. Bom, eu estou adiantando as perguntas que chegaram de casa, porque como elas estão em função do hiper e do hipotireoidismo, e depois eu quero falar sobre Hashimoto e Graves,
A Briguita, do bairro Funcionários, gostaria de saber novamente os sintomas do hiper e do hipotireoidismo e se é apenas por meio do exame de sangue que é detectado. A gente já falou, mas vamos repetir aqui para a Briguita. O exame de laboratório, ele vai dar, às vezes, o resultado final e a confirmação numérica da existência de um problema, do excesso de hormônio tiroidiano, hipertiroidismo, ou da falta do hipotiroidismo. Os sintomas, eles são inespecíficos, ou seja, tem várias doenças que podem ter os mesmos sintomas. É claro que quanto maior o número de sintomas, mais fácil fica para o endocrinologista apostar naquele diagnóstico. Entendo. Genericamente, os sintomas incomuns, cansaço, desmotivado, perda de resistência física, eu conseguia fazer uma determinada atividade, nível de atividade não consigo fazer mais. Sonolência. Sonolência no hipotiroidismo, o intestino funcionando mais lentamente, pele mais seca, raciocínio mais lento. Isso nós estamos falando do hipotiroidismo. Pode, inclusive, quadros de depressão, né? Como alguns quadros de depressão mesmo. Podem. Eu tenho a depressão e com o hipotiroidismo é muito pior. Entendo. Ou eu tenho a depressão, com hipertiroidismo fica muito pior. Ou eu tenho uma ansiedade e agora eu estou 3 vezes mais ansioso por conta do hipertiroidismo. Entendo. É também uma possibilidade. E o hipertiroidismo é o oposto desses todos, Sim. do hipotiroidismo, ou seja, é mais agitação, mais calor, no caso do hipo é mais frio, no caso do hipertiroidismo, mais calor, mais agitação, irritabilidade, nervosismo, emagrecimento. Emagrecimento sem causa. Eu estou comendo, aliás, eu estou até comendo muito e estou perdendo peso. Existem apenas 3 doenças que fazem isso. O hipertiroidismo é uma delas. É uma delas. Aí eu gostaria de falar sobre a doença de Graves. O que é essa doença? A doença de Graves é essa doença que o Mundinho falou, que o organismo começa a produzir, a gente não sabe direito, porque um anticorpo contra aquele receptor da célula que faz a célula produzir muito hormônio. Então, é uma das causas para o hipertiroidismo, a doença de Graves. Isso. E essa doença de Graves, ela faz, então, você produzir esse anticorpo, e o anticorpo, ele tem uma fórmula parecida, com esse hormônio TSH que estimula a tireoide, só que ele não obedece ao transtorno. Não é porque aumenta o hormônio da tireoide que ele abaixa. Então, ele gruda lá na célula e faz a célula produzir mais, e ele dura mais tempo do que o TSH também. Que ele é até chamado de estimulador tireoideu de ação prolongada, assim, de ação lenta, porque ele gruda e demora para desgrudar. Entendi. E essa doença de Graves, ela pode vir misturada com uma doença de Hashimoto. Pode ser uma doença de Hashimoto, que é uma doença que faz hipotireoidismo, que tem a mesma causa da doença de Graves. E essa doença de Graves dá um aumento difuso da glândula, e é uma das causas a causa mais drástica, digamos assim, do hipertireoidismo. É o hipertireoidismo mais grave que tenha em relação à doença de Graves. E a doença de Graves, ela dá, e essas substâncias, ela não dá só a doença na tireoide. Ela dá a doença nos olhos, ela aumenta a quantidade da gordura retroocular, então o olho fica protuso pela frente, algumas pessoas. Outras têm um edema, que é um mixedema, que a gente chama aqui na parte anterior da perna. E ela tem várias outras alterações no organismo, que às vezes pode aparecer com o hipertireoidismo e não. Então é uma doença... E tem tratamento? Assim, tem tratamento. Tem tratamento para a doença de Graves? Tem tratamento, que é uma substância que freia a tireoide e que depois você vê. Se você não parar de fazer, como o Mundinho disse, se o organismo não parar de fazer durante um determinado tempo essa substância, quanto mais jovem o paciente, menos tem cura, assim, com esse tratamento clínico. Você tem que destruir essa tireoide, porque senão você não pode dar esse remédio para sempre e a tireoide também vai fazer mal. Então, o que você faz? Ou faz cirurgia ou faz o iodo radioativo. E a doença de Hashimoto, que o Dr. José Ribeiro até começou a falar.
Dr. Zé Antônio, perdão. A doença de Hashimoto é uma... Se você pega um pedaço da tireoide e coloca no microscópio, você vai ver todas as células de uma reação inflamatória ali. Por isso que a gente chama de uma tiroidite, que é de natureza crônica e que é chamada de tiroidite de Hashimoto. Essa inflamação que está ali, ela pode ou não destruir a tireoide numa extensão variável. Se destruir numa extensão suficiente para levar a um hipotiroidismo, nós vamos ter um hipotiroidismo. Se não destruir, eu vou ter uma tiroidite de Hashimoto, eu vou ter um resultado de exame de laboratório que muitas vezes assusta as pessoas, vem lá 1 para 2.500, quando o normal é até 9, e as pessoas ficam achando que estão extremamente mal de saúde, chama anticorpo antiperoxidase. Esse resultado, se ele deu positivo, ok. Se deu negativo, ok. Agora, se ele deu 1.000, 2.000, 3 milhões, não faz a mínima diferença para a saúde daquela pessoa. Entendi. Então, a tiroidite de Hashimoto nada mais é do que essa inflamação assintomática, não provoca dor, não provoca absolutamente nada. Quando muito, um aumento da tireoide ou um nódulo. E pronto, e pode ser descoberto através de exames de laboratório. Certo. Tá? Em determinados contextos. Mas dependendo da quantidade da glândula que foi afetada, ela pode acabar gerando um hipotiroidismo. Pode. É isso? Sim. Bom, daqui a pouco a gente volta com mais perguntas de casa e, se der tempo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o câncer da tireoide no próximo bloco. Estamos conversando hoje sobre tireoide. Se você quiser participar, ainda dá tempo, ou mande e-mail ou telefone, 3209-0119 é o número e o e-mail é saúde@tvhorizonte.com.br. Nós vamos por um intervalo que é rápido e voltamos daqui a pouco. Fique por aí. Estamos de volta com o programa Pense Saúde, hoje falando sobre tireoide. E eu falei que nesse bloco eu queria falar sobre o câncer, não sei se vai dar tempo, chegaram tantas perguntas de casa. O João Batista, de Colatina do Espírito Santo, ele gostaria de saber se o hipertireoidismo pode provocar um grande estresse hormonal nos homens. Grande estresse hormonal ficou... vago. Mas... O hipertireoidismo é, por si só, um grande estresse, porque me coloca o tempo inteiro numa situação de hiperfuncionamento, superfuncionamento, inclusive quando eu estou dormindo. E isso vai sobrecarregar o meu corpo como um todo. Né? Pode me trazer repercussões à saúde e em outras áreas também, mas é muito fácil, quando a gente tem um problema de saúde, dizer que ele é o culpado de tudo. Então, tem que ser analisada a situação caso a caso. Certo. Agora, se você tiver um outro causa de saúde, como, por exemplo, digamos, um diabetes, meu diabetes vai ficar mais grave durante o hipertireoidismo. Entendi. Se eu tiver uma insuficiência de suprarrenal, ela vai aparecer mais. Por exemplo, se eu tiver um hipertireoidismo e a minha suprarrenal tiver uma baixa reserva, vai aparecer a insuficiência ali. Ele vai criar um estresse no organismo inteiro. Entendi, porque esse organismo ele está funcionando no máximo. Exatamente. Ok. O Carlos, ele pergunta o seguinte, gostaria de saber se o hipotireoidismo pode provocar um grande excesso de peso e excesso de pelos e barba no rosto. O excesso de peso é o que a gente comentou em sentido de um certo inchaço que é facilmente reversível com a reposição. Então, ou seja, não é ganho de... Não é ganho de gordura. De gordura, é o ganho do inchaço. Não é acúmulo de um inchaço. Que a reposição tiroidiana resolve isso em poucos dias. Certo. Barbas excesso de pelo e barba no rosto... Não, veja, o menino
as crianças têm, uma das causas de puberdade precoce é hipotireoidismo na infância. É uma das causas raras, mas é. Na mulher, um hipotireoidismo pode aparecer mais pelo, porque ela pode ter algum problema ovariano, alguma deficiência qualquer, e essa deficiência ovariana é porque o hipotireoidismo faz alteração menstrual. Então você pode ter isso secundariamente, pode ter. Porque na medicina você nunca pode dizer que um evento é sempre ou um evento nunca é. Mas é muito raro. Certo. Já que você acabou de falar aqui na infância, e a Efigênia Salvador gostaria de saber se a idade pode provocar ou causar a doença, ou seja, qual a relação do hiper e do hipotireoidismo com a idade, ou qual a idade mais frequente com que elas aparecem, esses distúrbios? Alguns problemas têm uma incidência, um número maior de pessoas em determinadas idades. Mas a gente não pode usar isso em como... qualquer idade? Pode. Tanto o hiper quanto o hipo? Sim. E é mais em mulher do que em homem? Vocês são campeãs. Um pouquinho Parabéns. Muito obrigada. Nas doenças autoimunes, por exemplo, a tiroidite de Hashimoto tem mais ou menos 9 mulheres para cada homem. Como a artrite reumatoide, como todas as doenças autoimunes, tem mais mulher do que homem, porque parece que o ambiente hormonal, talvez genético, mas parece que o ambiente hormonal propicia que a doença se manifeste mais. Por exemplo, numa família, o Hashimoto geralmente é familiar. Se eu tenho um caso, eu tenho dois. Eu pergunto à sua mãe, minha mãe trata. Eu pesquiso e a filha tem. Mas se aparece num homem na família, você já sabe que o Hashimoto vai ter mais casos. Porque para aparecer num homem, esse gene que determina a tendência, porque o Hashimoto não é uma doença genética, mas esse gene que a gente tem e que determina a fragilidade para a gente ter essa doença, ele aparece mais nas mulheres, entendeu? Certo. Quando aparece no homem é porque ele está fazendo assim, ele tem uma impregnação maior do que o do outro. Nossa, nós mulheres somos campeãs, hein? A Flávia, do Bar Sagrada Família, ela diz que tem nódulos na tireoide e que esses nódulos são benignos. E ela pergunta se, nesse caso, esses nódulos podem se tornar algo mais grave e se a cirurgia seria indicada para a retirada desses nódulos. Se a cirurgia vai ser indicada ou não é uma coisa para ela discutir com o médico dela, que a acompanha, e tem uma série de dados que são extremamente importantes para se definir um tratamento desse cirúrgico, tipo. Né? A princípio, a teoria diz que um nódulo benigno será sempre benigno e que um maligno vai ser maligno desde o início. O que com frequência, ou uma determinada frequência, acontece é um erro de diagnóstico, porque não existe exame que acerte 100%. Certo. Esse exame não existe. Todo exame tem uma chance de falso positivo, ele diz que existe uma doença e ela não existe, ou de falso negativo, diz que não existe quando ela existe. Não existe exame sem falso positivo e sem falso negativo. Entendo. Isso não existe. O que pode acontecer, e quanto maior o nódulo, maior a probabilidade de um falso positivo ou de um falso negativo. Entendo. Então aí, nesse tipo de circunstância, é algo que ambos, o médico e o paciente, devem conversar e discutir. E a partir do momento que foi detectado que é um nódulo benigno, ela deve fazer o acompanhamento desse nódulo para ver como que se ele aumenta, se ele se transforma, enfim, se ele aumenta, se ele diminui, isso é necessário? É necessário, que ele pode aumentar, pode aparecer outros, que às vezes você está dentro de tem um ou dois nódulos menores, mas você tem uma doença que é uma doença multinodular da tireoide, com os anos vai aparecer. Às vezes você não tem característica nenhuma desses nódulos de malignidade e um deles era maligno, que você não sabia, e eles vão dando sinais de que estão degenerando mais rápido e você tira. Então, você pode aparecer mais, o nódulo fica muito grande ou a quantidade de nódulos é muito grande e começa a atrapalhar esteticamente a pessoa, ela fica com um bócio, né? Que aparece o bócio, que é a tireoide aumentada, ou ela começa a mergulhar e comprimir lá dentro. O bócio é muito grande, começa a comprimir. Então, começa a comprimir traqueia, começa a comprimir esôfago, dependendo do tamanho. Então,
Depende muito. Cada paciente tem que discutir com o seu médico a conveniência ou não de operar, porque é uma cirurgia. Certo. Se você tem uma tireoide pequena com nódulo benigno e o nódulo ou os nódulos são pequenos, não está alterando em nada, para que operar? Certo. Entendeu? Mas ao contrário também. Então, isso é caso a caso. Novamente. Novamente. Você tem que ver caso a caso. E esses nódulos, por exemplo, o autoexame, ou a pessoa, ele seria eficiente, ou a pessoa sente ao engolir ou não. É um achado, como por exemplo a gente viu na nossa reportagem, que a esteticista totalmente assintomática e num check-up ela descobriu que tinha hipotireoidismo. O mesmo pode ocorrer em relação aos nódulos, ou seja, se é alguma coisa totalmente assintomático, um achado... O nódulo é, por definição, assintomático, ele não provoca sintoma nenhum. Nada, a pessoa engole, não sente, nada. É muito Até grande. ela não saber que tem um nódulo, ela não sente nada. Quando contam que ela tem um nódulo, ela começa a sentir quando ela engole, porque a tireoide se movimenta sempre que a gente engole. Aí ela começa a perceber. É útil, não há nada que impeça a gente de palpar o próprio pescoço. Os homens, quando não fazer a barba, naquela pose de autodegolação, né? Autodegolação muitas vezes percebem, né? Mas felizmente nós temos poucos nódulos e vocês têm mais nódulos. Também. E vocês não fazem Também. barba. Mas com frequência só no olho, muitas vezes se percebe. Né? Às vezes Mas ela não há vai engolir. não há aquela necessidade ou talvez aquela obrigatoriedade de fazer um Está autoexame de sempre. tireoide como se faz com mama, por exemplo. Entendo. Eu acho que não chegaria a esse ponto. Você comentou alguma coisa, Dr. José Antônio? Não, às vezes tem muitas pacientes que vão lá porque a mãe nota, alguém nota, ou ela mesma, na hora que está se penteando, engole, o nódulo já está maior e ela vê o nódulo subir. Certo. E do mesmo jeito que o nódulo benigno não dá sinal e sintoma, a mesma coisa a gente pode falar em relação ao câncer de tireoide? A gente não vai ter tempo hoje de falar sobre o câncer. Pode, o fazer câncer de tireoide os cânceres de tireoide mais frequentes, graças a Deus, os mais frequentes, são de uma malignidade muito pequena, ou seja, o crescimento a gente não conta nem em dias nem em meses, como outros tumores, a gente conta em vários anos. Então, assim, pode. Eles aparecem como um nódulo, geralmente, pequeno, e que dali a alguns anos eles vão dar sinais de que são malignos e que você faz exames e vê. Então, assim, se você nota um nódulo, vá no médico. Certo. Depois o médico faz exame e vê que aquilo não era um tumor maligno de tireoide e vê. Mas, como sempre, cada caso é um caso. Pode ter 3 nódulos, um é maligno, 2 não são malignos. Então... Infelizmente, o nosso tempo se esgotou e eu vou deixar aqui no ar, inclusive, assim, nós vamos fazer depois um outro programa só sobre o câncer de tireoide, ou mais voltado para os nódulos benignos e os cânceres, né? Porque, na verdade, não é só um tipo que existe de tireoide, mas a gente deixa isso para depois. Inclusive, se você quiser, mande e-mail para a gente confirmando esse pedido, esse desejo de ter um programa só voltado para isso. Gostaria muito de agradecer a presença dos dois, a disponibilidade em vir até a TV, esclarecer as nossas dúvidas e a dos nossos telespectadores. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado a você. Estamos chegando ao final do nosso programa, mas gostaria de lembrar a você novamente da campanha Faço Parte. O seu apoio é importante para que a Arquidiocese de Belo Horizonte possa cumprir sua missão evangelizadora. Se você ainda não conhece e não está fazendo parte, ligue em horário comercial para a central de atendimento da campanha. O número é 3209-3559, código de área 31. O Pense Saúde de hoje chegou ao fim, mas você pode rever o nosso programa terça-feira, às 5 da tarde e sexta ao meio-dia. Obrigada pela sua companhia. Eu espero você no próximo Pense Saúde, que é uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Tenha uma ótima semana e pense saúde sempre!